Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, eu sou o criador desse canal aqui, onde eu estou compartilhando uma série de vídeos onde eu ensino você, completo iniciante na área de TI, a montar o seu primeiro servidor Linux, né? Você vai entender aqui conceitos de sistemas operacionais, conceitos de redes, conceitos de virtualização e infraestrutura, enfim. O meu objetivo aqui é compartilhar o conhecimento e fazer você sair de assistente de TI para júnior, né? Eu tô tudo de graça aqui, eu vou deixar os links aqui dessa playlist aqui na descrição, os grupos, material de apoio, nosso repositório, enfim. Na aula de hoje eu vou mostrar agora na prática como nós podemos configurar o nosso banco de dados, o MariaDB, a partir do gerenciamento da interface web, o PHP MyAdmin, a configurar a base, né? E também configurar o usuário para que nós possamos, então, começar o deploy, né? Esse nome tão difundido aí, né? Do banco de dados do GLPI, tá certo? Nós estamos preparando o nosso ambiente para poder subir uma aplicação web, uma aplicação robusta. Lembrando que tudo que eu estou mostrando aqui são conceitos básicos, tá certo? E introdutórios, mas vai dar aqui um conhecimento muito amplo para poder atuar na área de tecnologia da informação, partindo do princípio que você não sabe absolutamente nada. Então, para a gente não perder muito tempo, a tela do meu computador já está aqui. Vamos lá, começar a nossa diversão. Bem, vamos lá. PHP MyAdmin já está aqui aberta na tela. Se você, mais uma vez, cai aqui de paraquedas, volta nas aulas anteriores para você entender o acesso ao nosso repositório. Vai estar tudo muito bem explicado lá, tá certo? Eu estou aqui de frente para o nosso banco de dados. Eu vou acessar ele aqui, tá? Através da página web. A gente já configurou a senha aqui o usuário. Ok, tá certo? Então temos aqui a nossa interface, bonitinho. O que a gente vai fazer aqui? Na aula anterior nós fizemos a configuração, nós criamos o banco de dados por nome GLPI, né, e criamos um usuário também por nome GLPI. Padrão, tá certo? Aqui é um ambiente controlado, mas em produção você não vai fazer isso. Porém, fizemos tudo isso via terminal, né, CLI ou linha de comando. Agora nós vamos aprender a gerenciar o banco de dados através dessa interface aqui, tá? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Aqui é a visão do administrador, tudo bem? Na visão do usuário final que vai ter acesso à instalação, né, a fazer o deploy, tá? Eu vou fazer, olha só, tá certo? Aqui é a visão do usuário. Eu vou entrar com o usuário aqui GLPI. Deixa eu só aproximar a tela para facilitar, para a gente acompanhar isso aqui em tempo, tá bom? Então, GLPI, que é o usuário, e GLPI novamente. Vou clicar aqui em entrar e, assim como na aula anterior, ele apresentou uma falha, né? Nessa aula aqui também. A diferença é que, pelo mesmo motivo, né, na aula anterior a gente já tinha um usuário, porém o acesso era via socket, ou seja, somente linha de comando. Então a gente teve que intervir no banco para liberar também o acesso via página web. Nesse caso aqui é porque esse usuário ele não está cadastrado e eu vou mostrar isso aqui para vocês. A gente vai partir daqui desse princípio. Então bora lá. Vou diminuir aqui a tela, deixa eu remover aqui, tá? Então, ó, olha só. Aqui em cima, dentro do painel administrativo do PHP MyAdmin, eu tenho aqui, ó, contas de usuário, tá certo? Opa, bugou aqui. Contas de usuário aqui, ó, aqui mesmo, tá? Vou clicar nele aqui e observe que eu não tenho o usuário cadastrado, que no caso é o GLPI, tá bom? Eu estou atribuindo esse nome, pode ser o nome que você quiser. Repito, por que eu tenho que criar o usuário para ele? Eu não posso liberar o usuário root, né? Que é o usuário principal de administrador, para que quem for fazer o deploy do banco de dados tenha acesso total ao banco, tá certo? Então eu tenho que criar um usuário específico para ele, para que ele tenha acesso somente àquele banco e a alguns privilégios. Tranquilo? Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, eu vou criar um usuário GLPI, tá certo? E a gente vai testar aqui em tempo para verificar os acessos. Para fazer isso aqui é bem fácil mesmo, tá bom? Eu vou aqui, ó, adicionar a conta de usuário, certo? Na tela que aparecer, eu tenho aqui nome do usuário, campo de texto,
Eu vou colocar GLPI mesmo, tá? Mas eu posso colocar GLPI User, por exemplo, né? Tanto faz. Vou deixar do jeito que está, ok? O nome do host, então qualquer host, né? Pode ser local host, pode ser qualquer host, por isso essa barra aqui nesse módulo. De modo geral, quem for acessar o serviço vai vir aqui através do endereço, né? Ou do nome. Aqui está o endereço porque eu não tenho um DNS aqui instalado, configurado, né? Independente disso, vai ser de qualquer lugar, né? Local ou qualquer host, porque eu vou estar acessando esse host que é onde está instalado o meu banco de dados, né? Então, pode deixar do jeito que está também. Aqui em senha, eu vou também atribuir uma senha, recomendo uma senha forte. Aqui é um ambiente controlado e por questões didáticas também, tá? Então, vou deixar uma senha padrão aqui, fácil, ok? Vou repetir essa senha, tá? E plugin de autenticação, para quem acompanhou as aulas anteriores, viu que no ato da instalação do banco de dados, o MariaDB, eu escolhi a opção de autenticação baseada em Unix Socket, o que me possibilita acessar o banco somente através do terminal e impede o acesso pela página web. E por isso nós tivemos que fazer uma intervenção para esse, entre aspas, incidente. Ou então a autenticação nativa do MySQL /MariaDB. Vou deixar MariaDB também, tá? Se eu não colocar a senha aqui, eu posso clicar em gerar e ele vai gerar uma senha aleatória, tá certo? Que é o que eu recomendo para quando você for criar o seu usuário, né, usuário e senha para alguém que for administrar o banco de dados, nesse caso aqui o GLPI, ok? Então, só isso mesmo, usuário, o host, a senha e repito a senha. Descendo mais um pouco, né, eu tenho a opção de criar o banco com o mesmo nome do usuário que eu criei. Nesse caso eu não vou fazer isso, vou deixar do jeito que está, tá bom? Porque nós vamos atribuir os privilégios manualmente. Eu posso também aqui, ó, clicar em conceder todos os privilégios e um nome coringa, que inclusive é até recomendável, né? Ele vai criar o nome mais alguns caracteres e isso aumenta também a segurança do banco. Mas não vamos fazer isso por agora. O foco aqui é a compreensão do que você está fazendo. É questão didática mesmo, tá bom? E aqui são os privilégios globais, né? Onde eu posso atribuir a esse usuário algumas funções a mais, tá certo? Como consultas básicas, né? Comandos básicos, comandos de estrutura, de administração, nunca conceda estes privilégios, senão ele vai ter superpoderes, né, sobre o banco de dados. Como eu posso também criar aqui limitações de recursos, né? Porque imagina uma pessoa fazendo uso de consultas do banco, tudo bem, não consome muito recurso, mas imagina um servidor web com várias pessoas ao mesmo tempo, consultando, né, o tempo todo, transacionando o banco de dados, esse é o nome correto, né? Isso vai terminar deixando o servidor pesado, né? E esse servidor de banco de dados, quanto mais memória você tem, mais hardware você tem, mais ele quer. Então eu posso limitar também o uso, né, dessas consultas, desses comandos no banco de dados. Tudo bem? Vamos deixar do jeito que está aqui, não vou marcar nada. Eu vou retornar aqui para o banco, tá? E aqui ao lado eu tenho a opção, ó, deixa eu diminuir aqui. Eu tenho a opção aqui de executar, ok? Então, quando eu clicar aqui em executar, ele vai criar aqui o meu usuário GLPI. Então vamos lá, executar, pronto, maravilha. Usuário criado, vou clicar aqui em contas de usuário novamente, e eu tenho aqui GLPI. Tranquilo até aqui? Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Vamos conferir o acesso aqui desse usuário ao banco. Bora lá. Prontinho, estou de volta aqui à minha página, suponha que aqui é a visão do usuário, ele está lá do outro lado do planeta. Certo? Ligou para o suporte e fala que precisa de acesso ao banco. Então, toma aqui o seu usuário e sua senha e tenta o acesso. Então, aqui, ó, aproximando mais uma vez, GLPI, vou colocar aqui agora a senha GLPI e vou clicar em entrar. Maravilha, já estou aqui com acesso ao banco. Tudo bem? Já estou logado no banco de dados. Porém, observe aqui o seguinte, ó. Tá? Só vou recolher aqui, tá? Observe o seguinte, eu tenho acesso ao ambiente, mas não tenho acesso ao banco, a não ser informações de esquemas, tá?
que são informações do banco que você está usando ali naquele momento, tá certo? Não mais do que isso. Por exemplo, vou clicar aqui em banco de dados, ó, ele vai me dizer que eu não tenho privilégio para poder criar o banco de dados, tá certo? Consultas SQL, por exemplo, eu posso executar uns comandos aqui, ok, mas eu não vou ter acesso a nada, né? Configurações e outras opções também, não tenho acesso. Então, pensando nisso, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar o banco e nós vamos atribuir privilégios a esse usuário aqui, o GLPI, para que ele tenha alguns acessos ao banco. Tudo bem? Bora lá retornar para o painel administrativo? Ok, estou de volta. Então, GLPI usuário, né? Já está aqui, ó. GLPI aqui usuário já foi criado, né? Então, falta agora criar um banco aqui, tá certo? Que é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, banco de dados, certo? Tá aqui as informações do banco. E aí, nome do banco. Aqui eu vou colocar, então, GLPI, e pode ser o nome que você quiser também, mas por padrão eu vou deixar GLPI, ok? Aqui do lado em codificação, ele já está até marcado, porque claro que eu fui testar antes de disponibilizar essa aula para vocês. Não vai aparecer essa opção, mas é só você procurar, tá? UTF-8 MB4 General CI. Ele vai estar lá no final aqui, você vai encontrar pela seção, tá? Então, lá no final, você vai encontrar aqui, ó, descendo mais um pouco, tá aqui, ó, UTF-8 MB4 Unicode CI. Ele vai ter suporte a caracteres especiais, o que não é recomendável, né? E por boa prática você não tem como criar um banco com o nome C cedilha, com acento, adicionar essas funções. Por outro lado, você pode adicionar alguns caracteres nas tabelas do banco. Porque, por exemplo, suponha que você esteja criando um banco de dados com um cadastro de usuário e esse usuário ele tem acento no nome. Então o banco ele precisa entender que aquele acento ali, né, é um caractere especial. Afinal de contas, nós aqui brasileiros falamos o português Brasil, mas alguns idiomas não permitem esses caracteres. Então o UTF-8 MB4, ele basicamente ele serve para isso, ok? Então, maravilha. Vou clicar aqui agora em criar. Prontinho, o banco já foi criado, a gente pode observar aqui no lado esquerdo do painel, certo? Maravilha. Acaba por aqui? Ainda não. Vamos voltar lá na página administrativa, estou com ela aberta aqui, e eu vou atualizar aqui a página e observe que nada acontece. Por quê? O banco foi criado, o usuário foi criado, mas eu não consigo enxergar esse banco. É aí onde entra, no caso, a questão das atribuições de privilégios para um usuário específico. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou retornar aqui, vou clicar aqui, tá? Eu não estou vendo aqui a opção aqui em cima, você pode observar que a opção que eu preciso de administração de usuários não está aqui. Vou clicar aqui em página inicial, aqui. Vou retornar aqui em contas de usuário, pronto. Vou selecionar o usuário GLPI aqui, tá? Eu posso clicar aqui em GLPI, mas eu vou vir aqui, ó, editar privilégios e vou clicar. Maravilha. Então eu tenho aqui o quadro, né, com as opções de privilégios, porém se eu selecionar qualquer uma dessas opções, eu vou ter aqui, ó, privilégio global, ou seja, acesso superior, né? E não é isso que eu quero apenas para aquele usuário em específico e funções específicas para ele. Então, logo aqui em cima, depois de global, eu tenho a opção aqui, ó, banco de dados, tá certo? Eu preciso escolher o banco de dados que eu quero atribuir, né, para aquele usuário específico, para que ele tenha acesso e os seus privilégios. Então, para isso, eu vou clicar aqui em banco de dados. Logo abaixo, eu tenho a opção aqui, ó, GLPI, tá bom? E agora eu vou clicar em executar. Prontinho. Maravilha. Então, ó, editar privilégios, conta de usuário para GLPI, arroba, e aquele módulo, né? Como eu já expliquei anteriormente. Aqui não vai fazer muita diferença, porque como ele vai acessar remoto, então ele vai ter acesso ao host, que é onde está instalado o banco de dados. Tá certo? Ok, maravilha. Vamos conferir aqui mais uma vez. Vou pegar aqui o painel administrativo, vou retornar e vou atualizar a página. Nada ainda, não apareceu aqui o banco. Por quê? Eu só direcionei o banco, mas ainda não atribuí os privilégios. Então, vou retornar aqui novamente.
e vou dizer o seguinte: esse usuário ele vai ter direito a acesso a comandos de seleção, inserção, atualização e exclusão de dados, também de estrutura, tá certo? A administração você deixa de fora. Por que esses dois? Porque eu preciso manipular os dados e também criar estrutura. No nosso caso, nós não vamos fazer isso, porque na instalação do GLPI, o script de instalação ele vai montar toda a estrutura da tabela automaticamente. Então, feito isso, aqui agora para esse usuário, e selecionando os privilégios do banco, eu vou clicar agora em executar. Ok? Observe que ele passa aqui a rotina, né? Deu grant, o flush privileges automático, né? Então ele já deu acesso aqui com esse comando, porém apenas selecionando as opções. Vou retornar aqui em contas de usuário e observe que eu tenho aqui, ó, GLPI, né? O uso de senha, privilégios globais em uso, porém limitados. Não tenho atribuição de grupos, isso é mais uma questão também de grupo de segurança, veremos isso mais adiante no decorrer das produções que eu tenho aqui, tá certo? Conceder o grant não, ou seja, eu não posso criar um outro usuário, né? O usuário que eu acabei de criar, ele não pode criar um usuário e atribuir privilégios, tá certo? Ok, e as ações, aqui somente no painel administrativo. Vamos lá dar uma olhada agora, vamos conferir como é que ficou, como é que ele enxerga agora a visão aqui do usuário. Eu vou atualizar aqui a página e agora eu tenho acesso aqui ao banco GLPI, tá certo? Vou clicar aqui nele aqui e observe que eu já tenho as opções, por exemplo, de criação de estrutura de tabelas. Vou maximizar aqui, ó. Então eu posso dizer aqui, criar uma tabela teste, criar, porém não vou fazer isso, porque como eu disse anteriormente, não somos nós que vamos montar essa estrutura, e sim a automação, os scripts de automação do próprio GLPI. Mas observe que agora não aparece mais a mensagem dizendo aqui que eu não tenho mais privilégio. Está liberado aqui com as limitações, né? Vou dar OK porque eu não salvei, tá? Então eu posso aqui agora, ó, executar alguns comandos SQL, analisar aqui, né? Procurar informações no banco de dados, realizar algumas consultas, né? Exportar esse banco, ó, tá vendo? Ó? Já não tenho, tá vendo? Ó? A importação, né? Eu já tenho essas permissões de importação, né? Opa, bugou aqui, deixa eu atualizar, né? Tem opções de importar, né? Eu pego lá uma tabela, vou fazer uma migração de base de dados de aplicações, eu consigo fazer essa importação, operações, rotinas, eventos, enfim, não vou falar disso aqui, né, de cada um desse aqui, porque senão a gente termina perdendo o foco. Mas agora você já pode observar que com alguns comandos, né, algumas opções selecionadas, a gente conseguiu atribuir privilégios, atribuir o banco para o usuário e a partir daqui a gente pode seguir com a instalação, né, o deploy da nossa aplicação do GLPI, porém este é o assunto que vai ficar para a próxima aula. Tudo bem, galera? Bom, é isso, né, essa aula aqui de hoje. Antes de encerrar, eu gostaria de pedir para você aqui, encarecidamente, olha só, que está chegando aqui de paraquedas, principalmente, se você tiver uma conta lá no GitHub, tá? Eu gostaria de que você fosse lá no repositório, o link vai estar aqui na descrição, deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para vocês. Vai lá no link e observe que aqui no lado direito, inclusive, está crescendo o nosso projeto. Muito obrigado mesmo, de coração mesmo, pessoal. O nosso projeto está crescendo. Eu vou pedir para você vir aqui, ó, e clicar no Star. Se eu não me engano, acho que quando ele atinge aqui 40 stars, o GitHub começa a publicar esse projeto, começa a divulgar esse projeto nos repositórios do próprio Git. Então, para mim, o que interessa é que eu tenho pessoas interessadas nesse projeto e não quantidades absurdas. Isso é consequência do meu trabalho e do de vocês também que estão me acompanhando. Então, de antemão, pessoal, eu gostaria muito de agradecer a vocês por isso. Isso é uma conquista nossa, tá certo? Então, vai lá e dá um star, tá bom? Então, ó, aqui está todo o nosso roteiro do que estamos vendo aqui. Eu sempre estou atualizando ele, porque sempre tem alguma coisa nova, alguma correção, então eu mantenho esse repositório atualizado, tá certo? Então pode ir lá consumir, sem problema nenhum, né? Atualizei aqui a descrição, por exemplo, coloquei um link, em breve novidades também aqui pra gente, ok? Aqui é a playlist completa de tudo que já foi feito até agora, tá certo? Também vai estar na descrição do link. Aqui é o repositório, né, o Drive, com todo o material que eu abordo. Deixa eu mostrar para vocês aqui o material que eu uso como apoio aqui nessa aula.
Esse, por exemplo, é o material que eu estou usando aqui agora, tá certo? Tudo isso eu deixo disponível aqui para vocês, nesses locais, porque isso aqui é feito pensando realmente em tornar a educação mais acessível. Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Mais uma vez, muita gratidão mesmo, agradeço pelo apoio de vocês, tá certo? Muito obrigado pela paciência, pela audiência, continue sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são, espero que você tenha gostado realmente. Deixa aqui nos comentários o que você está achando, dúvidas, críticas construtivas, claro, né? Com suas opiniões aqui, pode deixar tranquilo. Ajuda quem está começando, evita usar muito termo técnico, evita falar sobre atalhos, porque é mais fácil, mais isso. Para quem sabe pode ser fácil, mas para quem está chegando pode não ser. E vamos tornar essa comunidade aqui robusta, tudo bem? Eu vou ficando por aqui, né? Até a próxima e fui. Ah, desculpa, antes de ir, eu tenho um grupo no Telegram também, tá bom? E o link vai estar na descrição desse vídeo também. Vai lá, faça parte para a gente poder trocar uma ideia, porque tem muita coisa boa chegando por aí. Então, um ótimo fim de semana para vocês